Graça e paz. É um privilégio estar aqui com vocês. Estou ali na Igreja Presbiteriana de Rorainópolis, Roraima. Vão fazer 4 anos, agora dia 4 de janeiro. Estávamos lá como congregação da Junta de Missões Nacionais, mas o ano passado ela foi organizada em igreja. E na semana passada nós comemoramos o primeiro ano da igreja ali organizada. Estamos felizes, por estarmos aqui com vocês para comemorar e agradecer a Deus por esses 36 anos da existência desta igreja. Isso é uma bênção. A igreja é vitoriosa e o nosso desejo, a nossa oração é que ela complete todos os anos até a volta de Jesus. Meus irmãos, hoje eu gostaria de comentar e conversar com vocês no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. O capítulo 2 do profeta Daniel tem 49 versículos, mas eu vou ler somente 30. Eu vou ler somente 30 versículos, os irmãos acompanhem, Daniel capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei.
Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da tua palavra. Agora pedimos humildemente que o Senhor nos dê a compreensão da mesma, para que possamos, ó Deus, transmitir ao teu povo, à tua igreja, a fim de que todos sejamos edificados. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Os bons teólogos dizem que o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. O Apocalipse, escrito por João, nós temos 22 capítulos. Os primeiros 11 capítulos é o mundo trabalhando contra a igreja, mas a igreja vitoriosa. E do capítulo 12 para frente é a igreja vitoriosa contra Satanás e a besta, a meretriz, o dragão, o anticristo, mas a igreja vitoriosa. Quando a gente pega a metade do livro de Daniel, é a mesma coisa. Você pega o capítulo 1, o que é que temos no capítulo 1 do livro de Daniel? O mundo tentando fazer com que o povo de Deus que estava na Babilônia se misturasse com eles, fosse um só com eles. A proposta de Nabucodonosor era: comam da mesma comida e bebam da mesma bebida. Bom, não tem nada de mais comer e beber o que tem lá fora, né? Desde que essa comida e essa bebida não estivessem estragadas. E aquelas estavam, porque eram comidas oferecidas a ídolos. Comer daquela comida e beber daquela bebida lá do capítulo 1 era a mesma coisa de ser um com os deuses pagãos da Babilônia. Mas o povo de Deus ali, representado por Daniel e seus companheiros, disseram: não vamos comer esta comida, muito menos essa bebida. E essa resolução foi firme. Resolveram firmemente não se contaminar. É assim que a Bíblia diz, e comida não contamina, a não ser que esteja estragada, né? Aí contamina. E aquela comida, lembre-se que era a melhor comida, as finas iguarias do rei. Mas a proposta por trás daquela comida e da bebida era essa, e eles resolveram firmemente não se contaminar. O capítulo 2 nós acabamos de ver. A proposta agora é um pouco mais séria. Agora tem uma ameaça de morte. O rei teve um sonho, só que ele não lembrava o sonho no outro dia. Mas ele sabia que tinha sonhado. E ele queria saber o que tinha sonhado, mas como? Ele não lembra. E ele queria saber não só o sonho, mas o que significava aquele sonho, né? Ele chama os seus homens mais sábios do império todo. Ele só não chamou quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que no capítulo 1 tinha sido feito um teste com eles, e eles tinham sido 10 vezes mais sábios do que todos os mais sábios da Babilônia. Por que não convidaram eles? Não, porque a proposta por trás disso é morte para o povo de Deus, é ameaça. Eles chamam os mais sábios deles, e eles não vão dar conta disso, sem chance alguma. Você daria conta de dizer o que uma pessoa sonhou, sendo que nem a pessoa sabe o que ela sonhou? Só Deus pode fazer isso. Os sábios não saberiam. Mas eles não chamaram os homens de Deus. Foram para os sábios deles. A proposta seria morte.
E o rei estava furioso. E ele disse: se vocês não me disserem o que sonhei, então nem adianta vocês quererem vir com interpretações, porque serão falsas. Agora me digam o que eu sonhei e eu vou ter certeza que vocês saberão dizer qual é a interpretação correta. Eles não puderam, e aí veio o decreto: morte. Mas o povo de Deus aí também foi vitorioso, né? Porque Deus bondosamente revelou a seu servo Daniel. O capítulo 3, aí já é um pouquinho mais chato, né? Mais sério. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de 27 metros de altura, por 2,70 de largura, de puro ouro. Aquilo brilhava de longe, negócio bonito demais. Aí você imagina a flauta com esse som bonito tocando, os instrumentos bonitos, já dá vontade de a gente se dobrar o joelho só em ouvir esse sonzinho gostoso, né? Imagina olhando para uma estátua daquela, ouro puro. E tem mais um: se não se dobrar, fornalha. E o povo de Deus está ali, o povo de Deus aprendeu lá no passado que não podia adorar. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, não farás para ti imagem de escultura, não lhe prestarás nenhum culto. E agora, se não fizer isso, vai para a fornalha. Vamos para a fornalha. Os amigos, aqueles homens de Deus, vamos para a fornalha. Nenhuma outra opção. Adorar, jamais. Qual é a segunda opção? Fornalha? Vamos para a fornalha. Disseram isso tranquilamente. Aí pensa-se, né, que a igreja ali, agora representada por aqueles homens, vai sucumbir. Que sucumbir nada? A igreja é vitoriosa, meus queridos. 36 anos de lutas, de choro, de orações, ela está aqui, firme e forte. E ela vai ficar mais todo o tempo que o Senhor permitir, até a volta dele. A igreja é vitoriosa. Isaías já havia dito: se passares pelo fogo, estarei lá. Se pelos rios, estarei com vocês. Não precisa ter medo. No Novo Testamento, Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem que passar na fornalha? Pode aquecer. Manda lá aquecer. Aqueceu 7 vezes mais. Aqueles que pegaram os servos de Deus para lançá-los na fornalha morreram. Porque não se faz isso com servo de Deus, né? Eles morreram. E o Senhor estava lá, passeando na fornalha com eles. Capítulo 3. O capítulo 4 é um pouquinho diferente. O capítulo 4 é a arrogância de Nabucodonosor. Esse é meu império, a Babilônia que construí. Como que há dizer, o reino de Deus não é nada, o meu é que é grande. Deus disse: ei, para um pouco aí. Pare um pouco aí. Daniel foi e aconselhou: ó rei, dá uma acalmada aí na tua arrogância, para que Deus tenha misericórdia. Está muito orgulhoso. Ele aguentou um ano depois ele levanta-se, olha para aquele império, aquela beleza toda, orgulhosamente falou o que não deveria falar, ficou louco e comeu capim junto com os bois, até que ele reconheceu que Deus é quem reina, quem manda é Deus. O capítulo 4 é esse, né? O capítulo 5 aí já é um outro rei, usando os utensílios da casa de Deus, menosprezando a casa de Deus, dizendo: a gente pode beber e dar louvores aos deuses de prata, de ouro, com as coisas da casa de Deus, porque aquela casinha não é nada. Epa! Aí passou o reino. Viu uma mão escrevendo na parede, não fazia ideia que linguagem era aquela, e vai lá, Daniel, vai lá, diz o que é que está escrito. Tu foste pesado na balança e achado em falta. O teu reino passou, agora é um outro reino. Você não deveria ter feito isso. A igreja do Senhor é vitoriosa, você não tem direito de fazer isso. Naquela mesma noite, aquele rei morreu e o reino passou para os medos persas. Capítulo 6, vocês conhecem. As crianças conhecem, né? Um homem por sua fidelidade, servo de Deus por ser fiel. Tentaram achar alguma coisa contra ele, mas não acharam. Vamos achar na religião dele. Olha, ele ora 3 vezes ao dia. Vamos fazer um decreto que ninguém pode orar durante 30 dias. Não pode pedir nada a ninguém durante 30 dias, a não ser ao rei. Mas mentindo, disseram para o rei que todos tinham assinado. Daniel não tinha assinado. A gente não assina esse decreto.
Bom, Daniel foi para a cova dos leões, mas vocês sabem que Daniel foi vitorioso. Esses primeiros 6 capítulos de Daniel, meus queridos, mostram de forma clara que a igreja é vitoriosa. E os outros também. Os outros nós temos uma luta mais forte, né? Aí já são os anjos contra outros principados, muito parecido com o Apocalipse. Mas uma igreja vitoriosa. Mas eu gostaria de pensar com vocês no capítulo 2, algo grandioso que me chamou a atenção ao ler esse capítulo. Sai o decreto que todos tinham que morrer, porque nenhum sábio conseguia dizer o que o rei sonhou. Isso é impossível. Por mais sábio que seja, o ser humano não vai conseguir isso. Agora Deus faz, né? Então vem Arioque e diz, vai atrás de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias. Olha, vamos lá, vocês vão ter que ser mortos. Vamos lá, eu vou matar vocês. Daniel, por quê? Essa ordem do rei é tão severa. Arioque conta lá, olha, o rei sonhou, ninguém conseguiu dizer o que ele sonhou e o rei decretou que os sábios não conseguem, então tem que morrer. Daniel disse, não, deixa eu conversar com o rei. E Daniel foi lá e se apresentou diante do rei. E olha só o verso 16, o que é que diz. Vamos ler, escute aí. E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria a interpretação. Meu Deus, Daniel, você é corajoso. Como é que você disse isso? Daniel, você pediu um tempo para o rei, para dizer o que é que o rei sonhou? Como é que você faz isso? Pela fé. A igreja é uma comunidade que crê em Deus, que sabe que para Deus não tem impossíveis. Não foi isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, diz? Que a fé é o quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Daniel não tinha visto o sonho, nem de longe, mas ele sabia que Deus sabia o que ele tinha sonhado. Me dê um tempo, rei, qual é o tempo que você quer? E eu vou te revelar. Isso me faz lembrar Abraão. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, já velho, creu na promessa e teve seu filho. Quando Deus pediu o seu filho a ele em sacrifício, ele creu que ele sacrificaria o seu filho, mas Deus ressuscitaria o seu filho. Ele disse para os servos, olha, eu e o menino vamos lá no monte, nós vamos adorar, e quando adorar, nós voltaremos. Abraão em nenhum momento pensou em voltar sozinho. Mas ele obedeceria à voz de Deus de sacrificar o seu filho, mas ele tinha convicção plena de que não voltaria para casa, somente ele. Como é que ele ia se apresentar diante de Dona Sara? Sem aquele menino que era o único e que ela muito amava, ele tinha convicção de que ele não voltaria sem Isaac. Como, Abraão? Pela fé. Pela fé, Moisés, já grande, preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Bom, eu poderia aqui ficar falando, né, que a igreja é a comunidade que crê em Deus e que crê em coisas que... Como isso aqui, né? Me diga, rei, quanto tempo o senhor quer e eu vou revelar? É a comunidade de fé, né? Segunda coisa, meus queridos, que nos chamam a atenção aqui, está no verso 18. Daniel, então, 17 e 18, né? Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, nem os sábios da Babilônia. A bênção do mundo é a igreja presente. Tenho certeza disso. Tire a igreja desta terra e espero que ninguém veja aqui, né? Mas o mundo sofrerá. Foi por causa do povo de Deus ali na Babilônia que os sábios não foram mortos, porque o decreto era para todos os sábios morrerem. Mas Daniel faz o quê? Ora. E pede aos seus companheiros o quê? Para orarem. Para pedir misericórdia ao Deus do céu sobre este caso. Vamos lá, vamos orar. A igreja, ela é vitoriosa, meus queridos, não é porque ela tem força em si mesma, é porque ela crê no Deus que é forte, e ela clama, ela ora ao Deus que resolve mistérios, que resolve problemas. Eles oraram. E o que aconteceu? Obviamente, Deus revelou
o sonho e a interpretação para Daniel. É o que diz aí o verso 19. O verso 19 diz: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E aí, meus queridos, nós vamos ter, do verso 20 até o verso 23, uma adoração. Olha, eu criei e Deus honrou a minha fé. Nós oramos e Deus ouviu nossa oração. Agora o que temos que fazer? Adoração a Deus. Deixe ler, né? Fica mais fácil, fica gostoso quando a gente lê e vocês percebem. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus. Adoração. De eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Adoração a Deus. Fé em Deus, oração a Deus, adoração plena a Deus. Eu diria para vocês, tem jeito de uma igreja dessa não ser vitoriosa? Não tem, a igreja do Senhor é vitoriosa. A igreja que tem a sua fé inabalável no Senhor, que não descuida da sua vida de oração, que não confia em seus dotes, mas confia em Deus e por isso ora. E quando recebe as respostas da oração, ela faz o quê? Ela adora. Daniel adorou. De forma linda, bonita. Essas palavras aqui, se nós tivéssemos aqui umas 3, 4, 5 horas para falar e meditar nisso, vocês perceberiam que beleza de adoração Daniel faz aqui a Deus. Agora o verso 24, Daniel diz para Arioque: olha, você pode me apresentar diante do rei, porque eu irei revelar a ele o que foi que ele sonhou e a sua interpretação. Arioque, então, afoito, né? Chega: ó rei, meu senhor, o senhor pode ficar tranquilo, porque achei um. Ele quer uma honrazinha para ele, né? Achei um, como se ele tivesse procurado e achado alguém que ia revelar o caso do rei. Achei um, lá entre os exilados que vieram da Judéia, e ele vai revelar ao rei o que o senhor sonhou, o que o senhor quer. Agora eu gostaria, isso é importante, muito importante, que nós prestássemos atenção no versículo 24. 24, né, na presença, ele vai, é o verso 26. Daniel está diante do rei, ele está na frente do rei. Arioque foi lá e levou ele. Agora escute aí o que diz o verso 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho, a sua interpretação? Essa resposta poderia ser sim ou não. Ele poderia dizer: posso. Mas o que é que vocês pensam numa resposta como essa? Daniel já tinha. Ele já tinha a revelação. Ele já sabia o que o rei tinha sonhado. Ele já sabia a interpretação. Mas esse posso era de Daniel? Não, não era dele. Quem foi que o revelou? Deus. Quem deu a interpretação a Daniel? Deus. Daniel não vai querer essa glória para si, em hipótese nenhuma. Podes tu? Ele podia dizer: posso, rei. Eu sou o cara. Eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. O senhor tem mais outro sonho que o senhor não sabe para eu revelar? Ele poderia ter feito isso. Mas ele não representaria a igreja do Senhor se ele fizesse isso. Ele representa com a resposta que ele dá. Vamos atentamente ouvir a resposta de Daniel a essa pergunta: podes tu revelar-me aquilo que eu sonhei? Esta é a pergunta. Ouçamos a resposta de Daniel. Daniel respondeu, verso 27, na presença do rei, e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões, e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios,
te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério. Eu acho fantástico este verso 30. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu podes, Daniel, revelar? Deus pode. A honra é dele, a glória é dele. Eu? Quem sou eu? Você, o todo-poderoso Daniel. Não sou todo-poderoso não. Quem é todo-poderoso é Deus. A igreja reconhece isso. A igreja não assume honra e glória que pertence a Deus a si mesmo. Não. A igreja é a comunidade que glorifica a Deus e que dá toda honra e glória a Ele. Não é o que disse Paulo aos Coríntios? Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 4, onde João viu que os céus se abriram, uma porta aberta no céu, um anjo diz, sobe para aqui. E quando ele sobe, o que ele vê? Ele vê o trono de Deus. E ele vê Deus ali, não Deus, mas ele viu o esplendor de Deus, a glória de Deus. Mas ele vê também anjos adorando, serafins, 4 seres viventes adorando, e ele vê 24 anciãos adorando a Deus. Esses 24 anciãos, os bons teólogos dizem, que ali era a igreja, a totalidade da igreja do Velho e do Novo Testamento. A igreja do Velho Testamento foi fundada por quem? Por 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó. E a igreja? Fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, os 12 apóstolos, 24. Então, os bons teólogos, eu não vou aqui entrar muito no mérito, mas eu acredito, eu sou desse pensamento, que aqueles 24 anciãos estavam ali representando a totalidade da igreja. O que é que João vê nesses 24 anciãos? Eles com coroas de ouro, com roupas brancas, e também eles cantam um cântico de adoração. Mas quando eles chegam diante do trono, o que eles fazem? Eles tiram suas coroas e as depositam aos pés daquele que está sentado no trono. Esse é o trabalho da igreja. A igreja não assume honra e glória para si de jeito nenhum. Ela adora o Senhor. A honra é para o Senhor. Podes tu, Daniel, dizer o que sonhei. Não diga sim ou não. Diga olha Deus. Quem revela mistério como esse é Deus, somente Ele é Deus quem revela. Então, o que nós vimos até o presente momento? A igreja é representada por aqueles homens, uma comunidade que crê, comunidade de fé. Antigamente, os cristãos eram chamados de crentes. Eu nasci na cidade de Lajedo, Pernambuco, e a minha avó materna foi a primeira mulher evangélica a chegar na cidade de Lajedo. Havia se convertido com os pastores americanos na cidade de Canhotinho, e ela foi para Lajedo com a sua família, e quando chegou em Lajedo, aí que falou que era crente, o padre tomou um susto e começou a falar coisas lá. Olha, chegaram aqui na nossa cidade os bodes, aqueles que o Senhor vai rejeitar. Então os crentes naquele tempo eram chamados de bodes. Eu ainda na minha infância sofri muito bullying. Eu ia para a escola e as crianças sabiam que eu era presbiteriano. Aí diziam, olha o bode, eu ficava triste com aquilo. E tinha uma menina que era a que mais me perturbava, e eu não podia brigar com menina, né? Ó o bode, isso ela fazia constantemente. Eu tinha pavor de ir para a escola por causa disso. Passaram-se uns tempos, e um dia, o que eu vi? Aquela menina com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja. Meu Deus, ali foi a minha alegria, não porque ela tinha se convertido. Foi porque ela tinha se convertido, não. A vontade de eu dizer, olha a cabrinha, tive vontade de fazer isso, só que eu não fiz, não. Eu nunca tive coragem, mas a vontade era grande. Mas os crentes naquele tempo eram chamados de crentes, porque creem. A igreja é a comunidade da fé, é a comunidade da oração, da adoração e de glorificar a Deus. Mas, por fim, nós estamos aqui com uma missão que o Senhor disse que nós tínhamos que
realizar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Revelem o que os homens precisam conhecer. Falem do evangelho, falem da palavra. Falem que aquele sonho, aquela estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadril de bronze, pernas e pés de ferro e de barro, aquilo dali era o quê? Os 4 impérios humanos. Os 4 impérios humanos. A Babilônia, cabeça de ouro, o Império Medo-Persa, peito e braços de prata, o Império Grego, ventre e o quadril de bronze, e o Império Romano, as pernas e os pés de ferro misturado com o barro. Mas Nabucodonosor viu outra coisa também. O que foi que ele viu? Ele viu uma pedra atirada contra aquela estátua, mas sem o auxílio de mãos. E o que aquela pedra fez com aquela estátua que Nabucodonosor tinha sonhado? Transformou em pó. Vocês conhecem o Império Babilônico? Só pela história, porque não existe mais. Conhece o Império Medo-Persa? Só pela história. Virou pó. Conhece o Império de Alexandre o Grande? O Império Grego? Só pela história e pelos filmes, porque virou pó. E o Império Romano, que durou anos e anos e anos? Conhecem? Só pela história, porque virou pó. E o reino de Deus? Aquela pedra que se transformou num montão e Daniel viu que ela não se acabava e que reinava no mundo inteiro eternamente. O reino de Deus. Conhece o reino de Deus? Não é pela história, nós vivemos nele, nós estamos aqui. Era isso que Daniel tinha que revelar para a Babilônia, para o rei e para todos nós. A missão da igreja: crer, orar, adorar, glorificar a Deus e revelar ao mundo que ele precisa de Deus, porque ele é o Senhor da história e a igreja está aqui vitoriosa. Pode vir perseguições o quanto quiser. A igreja não liga para isso. A igreja já sofreu muito. Os primeiros 3, 4 séculos da história do cristianismo foram terríveis. Acabou com a igreja? Deixou-a mais forte. A igreja está vitoriosa. Meus queridos, que Deus nos ajude. Que Deus nos conceda a sua graça. Portanto, eu quero terminar dizendo o seguinte: somos o povo que, quando estivermos sendo tentados para nos misturarmos com o mundo, como diz o capítulo 1, peça misericórdia a Deus e Deus vai te dar misericórdia para você não se contaminar. As coisas estão difíceis porque os homens querem a revelação. Peça a graça de Deus e você vai poder fazer isso. Se as coisas estão chatas e o mundo quer que você adore ao ouro, à prata ou a qualquer outro Deus, e se não fizer isso, você pode ir para a fornalha, não se preocupe, o Senhor vai estar com você em qualquer momento. Mas e quando a soberba do mundo quiser abafar a voz da igreja? Não se preocupe, Deus vai tomar conta disso. E Ele vai dar uma diminuída nessa soberba. E quando o mundo quiser atacar a igreja, usar os utensílios, as coisas sagradas para adoração aos seus deuses, também não precisa se preocupar, Deus vai tomar conta, é Ele que é o Senhor da história, é Ele quem governa a igreja. E se por causa da nossa fidelidade tivermos que ir para a cova dos leões, de novo eu repito, não precisamos nos preocupar. O Senhor estará conosco. Ele esteve com Policarpo 86 anos. O império dizia, adore a César, ele dizia, e não adore a Cristo. Ele disse, meu Senhor Jesus, esteve comigo esses 86 anos, só fez o bem para mim, eu vou negá-lo agora? Olha, então você vai morrer queimado, não se preocupe, acenda o fogo. Quiseram amarrá-lo, ele disse, não precisa não. Por que vocês querem me amarrar? O Senhor que me deu força para eu estar aqui, Ele vai me dar força, eu não vou sair correndo. E assim Policarpo foi queimado. Foi morto, queimado, mas vitorioso. A igreja sofreu, mas vitoriosa.
A igreja tem sofrido, mas vitoriosa. Que Deus nos abençoe.